Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Júlio do Pregai e estou gravando hoje, enfim, mais uma série de vídeos que vai entrar aí para o nosso canal no YouTube, que é o que eu estou chamando de Reprega, uma abreviação para Review de Pregação. É onde eu vou pegar as pregações que os alunos do nosso curso de pregação expositiva me mandam pelo e-mail. Para você que não conhece, a gente tem um curso de pregação expositiva. E ele é muito diferente de tudo aquilo que existe no mercado exatamente por conta da proximidade que a gente tem. Não é aquela questão de, bom, o conteúdo está aí, você se vira, dá teu jeito, quando você terminar o seu curso, tchau e benção. Não é assim que funciona. O curso é dividido em 3 módulos e quando os alunos terminam o módulo 2, eu delego um texto para que eles façam uma pregação e eles têm que me mandar o rascunho dessa pregação e eu, como professor, vou fazer os meus comentários e vou mandar de volta para cada um dos alunos. Então, é um cuidado bem especial que a gente tem com as pessoas que estudam com a gente. E hoje eu vou pegar aqui a pregação da Ingrid, que é uma aluna nossa, terminou agora o módulo 2, mandou o rascunho e ela vai entrar no módulo 3 caminhando já para finalizar o curso e pegar o certificado dela. O texto é Josué capítulo 2, tá bom? Para os primeiros alunos, esse vai ser o texto, mas daqui a pouco eu já vou ter que mudar, porque vai ficar muito batido. E aí o pessoal já vai vir aqui no YouTube, já vai ver mais ou menos como funciona. Então, de tempos em tempos, eu vou mudar o texto base aí dessa missão para os alunos. E ela pegou aqui na fatia dela, Josué capítulo 2, verso 19. Na verdade, eu acredito que ela vai ler o 19 e vai esboçar o capítulo inteiro. E aí ela fez aqui, né, as divisões bem bacaninhas, conforme a gente ensina lá no curso, fez a aplicação cristológica, fez as aplicações, enfim, lá na conclusão. Então, vamos ver aqui o que é que ela colocou para a gente. E eu espero que esse Reprega também te ajude nos teus estudos sobre pregação. A introdução, história dos espias na cidade para espionar a terra, ajuda de Raabe e a estratégia dos espias. Bom, de cara, eu já senti falta de uma coisinha aqui. Eu acredito que toda a introdução ela precisa ter o contexto, né? A gente fala muito sobre contexto imediato, contexto amplo. Quem é aluno sabe do que eu estou falando. Então, eu vou adicionar aqui, nesse esboço da Ingrid, uma linhazinha, vou botar em negrito, falar sobre Moisés e Josué, ou seja, final do livro de Deuteronômio e início do livro de Josué. Essa passada de bastão, ela é muito importante para as pessoas entenderem, tá bom, mas por que Josué é o líder do povo? Como que começou isso aí? De onde ele saiu? Quem veio antes dele? Enfim, a introdução ela serve para situar o nosso público no espaço-tempo. Então, é importante, eu não consigo conceber uma pregação que fale sobre Josué capítulo 2, bem no comecinho ali, né, daquela movimentação toda, que vai ter o seu ápice, digamos assim, no capítulo 6, quando eles de fato conquistam a primeira cidade. Então, toda essa movimentação do capítulo 1 ao 5, eu acho importante sempre a gente falar sobre Moisés e trazer o contexto de como que Josué ocupa a cadeira que era de Moisés e agora ele é o responsável por guiar o povo, ele é responsável por fazer aquilo que Moisés começou, mas não conseguiu terminar. Ao longo da Bíblia nós temos algumas, eu gosto de chamar algumas duplas dinâmicas assim, né? Onde quem vem depois sempre termina de fazer o que aquele que veio antes não conseguiu terminar. E aí o motivo não vem ao caso citar caso a caso, mas a gente tem Moisés e Josué. Josué tira o povo do Egito e guia o povo durante a peregrinação do deserto, mas ele não consegue botar o povo dentro da terra.
Quem faz isso é Josué. A gente tem, por exemplo, Sansão e Davi. Sansão é o cara pelo qual Deus começa a livrar Israel da mão dos filisteus. E como que termina? Com Davi. Davi é quem vai, de fato, acabar com a opressão dos filisteus. A gente tem Elias e Eliseu. Elias é o cara que começa a confrontar o culto a Baal, né? Ele começa a quebrar essa prática. E quem vai terminar isso? Eliseu. Não diretamente, mas Eliseu vai ungir Jeú, rei de Israel, que era a tarefa de Elias. E Jeú, novo rei de Israel, sim, vai acabar com o culto a Baal. E aí eu gosto de pensar também em João Batista e Jesus, né? João falando, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um depois de mim que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Então Jesus dando continuidade naquilo que João começou a fazer. João pregando arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo, e Jesus estabelecendo então o reino durante a sua obra terrena. Então, eu gosto de pensar nessas duplas ao longo da Bíblia e pode ser que hajam mais. Fiquem livres aí para fazer o estudo de vocês. Então, para mim, falar sobre Moisés é super importante. Vou deixar essa dica aqui para a Ingrid. Vou marcar de vermelho. E tudo isso que eu coloco aqui não é obrigatório. É a minha revisão, são as minhas dicas, é o que eu considero bom para que a pregação fique mais rica, enfim, mais proveitosa. A história dos espias na cidade, a ajuda de Raabe e a estratégia. Legal. Então, ela vai falar bastante, essa introdução dela não vai, dependendo do quanto ela entrar em cada assunto, não vai ser uma introdução pequena. Provavelmente ela vai gastar não muito tempo, porque a introdução não pode gastar muito do nosso tempo, mas um tempo considerável. No desenvolvimento dela, coragem de Raabe ao esconder e ajudar os espias, isso realmente tem que ser highlighted, como a gente diria em inglês, ou seja, destacado. Confissão de Raabe reconhecendo o poder e a soberania de Deus, trato e promessa de fidelidade aos espias, Raabe confirmando que continuaria os ajudando. Resposta dos espias ao acordo de Raabe, promessa de salvação. Tá, isso daqui é a ponte que ela vai usar para falar de Cristo, para introduzir a cristologia dela. Eu vou deixar mais uma dica aqui no desenvolvimento dela, e aqui a ordem não é assim tão importante, mas eu gosto de pensar em fazer alguns paralelos entre... como é que eu vou colocar isso aqui? Entre Raabe enquanto prostituta, ou seja, uma marca negativa, e as atitudes de fé de Raabe. Porque o nome que Raabe carregava não condizia com as atitudes que ela teve, sabe? Ela era uma prostituta, mas apesar de tudo isso, as atitudes de Raabe são muito louváveis. Então, quando nós estamos estudando uma história bíblica qualquer, obviamente nós estudaremos o personagem ou os personagens envolvidos. E quando nós estudamos personagens específicos, nós precisamos entrar nas qualidades, nas nomenclaturas, na fama dos personagens, no trabalho dos personagens, no ofício deles e as atitudes deles para achar ou pontos de aproximação ou pontos de divergência. E no caso de Raabe, a gente consegue fazer alguns paralelos de divergência, aqueles paralelos do apesar de, e dentro desses paralelos trazer algumas aplicações, né? Como eu gosto de dizer, salpicar algumas aplicações já no desenvolvimento, porque a aplicação ela vem de fato, de verdade, no final da pregação. Mas não quer dizer que ao longo da pregação a gente não possa salpicar algumas aplicações para o povo. E aqui a gente entra na cristologia, que é o que eu chamo no curso de você fazer o link, fazer a ponte com a pessoa e a obra de Cristo. Cara, se você já pregou em algum texto na Bíblia e não falou de Jesus, tinha alguma coisa muito errada com a sua pregação,
E eu te aconselho, na medida do possível, se inscrever, sim, no nosso curso de pregação expositiva. Os espias entram na casa de uma prostituta, mediante toda a destruição e morte que estaria por vir, prometem a salvação, vida, a ela e seus familiares, desde que estivessem seguros dentro da casa. Jesus veio ao mundo para nos trazer a salvação, sofreu por nós, entregou sua vida em troca de nós, garantindo a vida eterna, desde que permaneçamos nele. Faltou uma coisinha aqui bem importante, Ingrid. Tem um detalhe. De fato, é aqui no finalzinho que a ponte com Cristo acontece. Só que tem um detalhe que as pessoas que estão vendo esse vídeo podem concordar ou discordar, mas do meu ponto de vista ele é super essencial. E é exatamente o que eu vou escrever aqui. O acordo foi firmado por meio de um fio escarlate. E esse fio escarlate é a nossa ponte para Jesus, porque esse fio ele tem a mesma ideia ou ele tem a mesma dinâmica daquele sangue lá do Êxodo que foi passado nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passasse ali pela terra do Egito, as casas que tinham esse sangue, elas não seriam atingidas, né? Ou seja, o anjo da morte não mataria os primogênitos. E a mesma dinâmica desse sangue que foi aspergido nos umbrais e nas janelas é a mesma dinâmica do fio. Raabe, na mesma hora em que ela recebe o fio, ela coloca o fio do lado de casa, do lado de fora da casa. Obviamente não era um fio, né, tamanho de uma linhazinha de agulha. Talvez fosse uma corda, algo um pouco mais grosso, algo fácil de ser visto. Mas essa relação com a cor, inclusive, era escarlate, era vermelho, e era o sinal da proteção. Isso é o nosso elo de contato, isso é o ponto a partir do qual a gente consegue falar de Jesus e fazer a conexão com a obra redentora de Cristo por nós na cruz do Calvário. E aí eu não preciso me estender aqui, você já sabe o que eu quero dizer com isso, mas o ponto de contato é esse fio escarlate. Então eu acho muito importante ela falar do fio. Não vou escrever mais sobre o fio porque eu já estou falando aqui na aula, então ela vai entender o que eu quis dizer quando eu deixei essa observação aqui para ela. Vou deixar em vermelho, da cor do fio. E aí a gente vem pela conclusão. Raabe se rendendo ao poder do Senhor. Não sei se, enfim, tem alguma coisa específica sobre isso. Os espias voltaram a Josué sabendo que Deus daria vitória. Comparação, a gente ensina isso lá no curso. A comparação, ela é uma ferramenta poderosa quando você pega uma história, você termina a sua pregação, você consegue fazer comparações entre o início e o fim da história. Então havia medo da morte e da destruição na casa de uma prostituta e houve promessa, fidelidade e salvação. Isso é uma ótima comparação. Vale lembrar, né, eu me recordo aqui que em Josué capítulo 2, Raabe chega a falar: eu ouvi falar do Deus de Israel. Então ela sabia da fama do Deus de Israel e mediante isso ela achou prudente fazer uma aliança com os espias. Havia insegurança, depois houve certeza, e aqui, particularmente falando, cada pregador vai ter um feeling, cada pregador vai conseguir observar alguma coisa especificamente. E é muito bacana porque eu aprendo com cada aluno que vem e me manda um esboço de pregação, porque obviamente nós somos todos, né, assim, iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Então muitas vezes eu me pego lendo alguma coisa e falo: caramba, eu não havia pensado nisso, eu nunca vi por esse lado, e eu também acabo aprendendo. Então a comparação, lógico, ninguém quer viajar na maionese, mas a comparação é bastante livre para cada um, sabe, poder tocar no ponto que achar que seja mais sensível ali. Poxa, eu quero fazer uma comparação nesse aspecto, naquele aspecto. Legal, fica tranquilo. Aplicação. Prefere reconhecer a soberania do poder de Deus, entender que apesar de nossos erros podemos ser usados para livrar outras pessoas, criar estratégias para cumprir o propósito de Deus. Sentir falta de uma coisa, mas aí eu não sei, duas coisas.
Eu não sei exatamente onde que a Ingrid vai encaixar isso, mas eu vou deixar aqui para ela. Eu, particularmente, e como professor eu tomo essa liberdade de também colocar os meus critérios pessoais aqui, falando de Raabe, do meu ponto de vista, duas coisas não podem passar sem serem mencionadas. Primeiro, Raabe entrou na linhagem do Messias. Ok? Isso, para mim, tem que ser destacado em algum lugar. E eu vou deixar a cargo da Ingrid falar sobre isso. E Raabe... Nossa, ficou grande. Deixa. Raabe também é mencionada na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Eu acho que as únicas duas mulheres que aparecem lá são Sara e Raabe. Posso estar errado, mas eu acredito que é por aí sim. Ela é mencionada numa galeria super concorrida, digamos assim, né? Onde você tem caras como Sansão, Gideão, onde você tem caras como Abraão, assim, aqueles, vou usar uma linguagem bem carioca, aqueles monstros sagrados mesmo, aquele pessoal cascudo da Bíblia, e Raabe está lá nessa lista também de Hebreus capítulo 11. E aí agora eu vou salvar essa pregação aqui, vou mandar de volta para a Ingrid, e como a Ingrid foi uma das nossas primeiras alunas, ela também levou de bônus uma mentoria. Ou seja, quando ela terminar o módulo 3 e quando ela terminar a última aula e pegar o certificado, eu vou ver no portal que ela terminou e vou mandar um e-mail para ela. Oi, Ingrid, parabéns, você terminou seu curso, agora a gente vai marcar nossa mentoria, que é quando eu vou separar uma sala virtual, chamar ela e vou trocar uma ideia com ela sobre as dificuldades dela, os erros e os acertos, o que ela sente mais resistência de ter que mudar, ou enfim, os pontos que ela percebe que ela precisa desenvolver mais, e a gente vai conversar e eu vou tentar ajudá-la na medida do possível com a minha experiência, com o meu conhecimento e com todos os alunos que já passaram pela minha mão para que ela desenvolva o ministério de pregação dela. E por isso eu digo também que o nosso curso é super diferenciado de tudo aquilo que tem por aí. Qual é o professor que depois de você terminar o seu curso, ele ainda tem um compromisso de fazer uma chamada de vídeo com você para trabalhar em você enquanto pregador ou pregadora, naquilo que você precisa melhorar, enfim. Qual é o curso que faz isso? Então, eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo aqui no Pregai. Eu agradeço a cada aluno que acreditou no projeto do Pregai e tem dado um feedback super positivo sobre o conteúdo e sobre a dedicação que eu tenho com os meus alunos. Então é isso. Agora eu vou mandar essa pregação para a Ingrid e quando nós fizermos a nossa mentoria, a gente vai rever algumas coisas daqui e falar sobre qualquer outro assunto relacionado à pregação dela. E se você quiser se inscrever no curso de pregação expositiva, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o Twitter, o Instagram do Pregai, a nossa biblioteca virtual, onde a gente tem indicações de livros de qualidade para você poder comprar, e, enfim, todas as nossas ferramentas de estudo. Se inscreva. Se você quiser antes, me mande uma mensagem, eu posso ver se tem disponibilidade de te colocar também na lista das mentorias. Como eu falei, foi só para os primeiros alunos, só que tem aluno que eu mando o e-mail e ele fala, poxa, Júlio, eu não quero, obrigado, eu tenho vergonha de falar na câmera e não quero aproveitar o meu bônus. Eu falo, tá ok, com você mesmo. E aí eu consigo colocar outra pessoa, quem sabe, fazer uma listinha de espera aí. Então me manda uma mensagem lá no site do curso, tem, né, o nosso WhatsApp de contato para você entrar e falar direto comigo e falar, poxa, Júlio, estou interessado, mas eu queria entrar nessa lista aí da mentoria também, queria garantir. Esse não é o único bônus, existem outros bônus, tá? Todos descritos ali no nosso site e vai ser um prazer ter você estudando aí com a gente. Quem fala aqui é o professor Júlio Ribeiro do Pregai e até a próxima.